Palavra aberta. A tragédia climática no Rio Grande do Sul pode trazer consequências ainda incalculáveis do ponto de vista humanitário, social e econômico. Em meio às fortes chuvas, tornados, geada e frio intenso em todo o estado, vidas foram perdidas, várias pessoas ainda estão desaparecidas, bairros inteiros simplesmente desapareceram com o desabamento de casas, empresas e prédios públicos foram destruídos. Para se ter uma ideia, 9 em cada 10 empresas foram alagadas. Aeroporto, rodoviária e estádios de futebol ficaram em total alagamento e foram interditados. O número de cidades em estado de calamidade pública ficou em torno de 400. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Uma projeção da consultoria MB Associados mostra que a economia do Rio Grande do Sul deve ter uma queda de 5,5%. Deve reverter uma alta prevista de 3,5% em 12 meses até abril, para uma redução de 2% no acumulado até dezembro deste ano. Será que os livros de história nos próximos anos vão relatar um Rio Grande do Sul antes e depois da catástrofe climática? Para debater o futuro do Estado, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o professor de Economia do IBMEC, Cláudio Chiquida. Professor, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigada pela presença. Obrigado, bom dia Kátia, bom dia Eustáquio, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Estamos recebendo também o arquiteto e urbanista Sérgio Missior, que é professor da Fundação Dom Cabral na área de cidades inteligentes. Olá, Sérgio, seja bem-vindo. Olá, Eustáquio, Kátia, professor Cláudio, e agradeço aí a todos que estão nos acompanhando também. Obrigada pela presença. Professor Sérgio Missior, a gente gostaria de começar ouvindo o senhor sobre, dando para a gente um retrato. Ainda é possível, fazer um cálculo muito exato das consequências desse desastre no Rio Grande do Sul, mas neste momento, qual que é a situação? O estado está totalmente destruído e vai ser possível reconstruir tudo? Bom, a situação é dramática e ainda está longe de ser resolvida, né? Mais de 500 mil pessoas desalojadas e mais de 2 milhões de pessoas completamente impactadas nessa tragédia, nessa catástrofe. Então, o desafio é pensar neste momento dramático de emergência, mas também começar a construir novas bases para regenerar, repensar e transformar os municípios impactados. É possível estimar em quanto tempo o Rio Grande do Sul pode ser reconstruído, do ponto de vista prático mesmo, físico? Reconstruir casas, pontes, ruas, avenidas, empresas que foram destruídas? Nós temos, Eustáquio, a maior tragédia climática brasileira e uma das maiores do mundo. Então essa reconstrução ainda vai demandar muito esforço e muitos recursos humanos, tecnológicos e financeiros. Essas primeiras estruturas essenciais para o funcionamento da cidade, como a rodoviária, as rodovias, os aeroportos, as principais estruturas de abastecimento e funcionamento da cidade, rapidamente serão retomadas, ou num caráter provisório, ou mesmo com soluções definitivas. Agora, a grande transformação da cidade, que passa por uma nova orientação, com soluções baseadas na natureza, substituindo essa infraestrutura cinza por uma nova orientação baseada numa infraestrutura verde, essa eu acredito que será um contínuo em todo o estado do Rio Grande do Sul e uma oportunidade também para outras cidades e outros estados já se prepararem para eventos cada vez mais extremos e frequentes. Professor, o que na infraestrutura do Rio Grande do Sul contribuiu para a tragédia dessa dimensão? A gente viu situações semelhantes, não com essa intensidade, mas assim, a gente viu tragédias na Bahia, a gente viu no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Claro que em regiões mais específicas, não nesses estados como um todo. Mas tem algum fator, especificamente, por exemplo, a infraestrutura que contribuiu para que a tragédia fosse tão grande? Sem dúvida. De um lado, nós temos eventos cada vez mais intensos e que acontecem com maior frequência. E a intensidade, a amplitude desse evento no Rio Grande do Sul foi extraordinariamente elevada, uma somatória de diversos fenômenos. Por outro lado, Kátia, encontrou no tecido urbano uma área completamente impermeabilizada, ou seja, com muita dificuldade de drenar naturalmente essa água, ocupações de áreas
que seriam próprias, né, para extravasar os próprios rios. Elas vêm sendo ocupadas, seja por aterramento, ocupações irregulares, ou mesmo pelo parcelamento do solo. A gente vem ocupando aquela área que seria a área da natureza extravasar, né? Então, ao longo de uma área de preservação permanente, ao longo dos rios, dos córregos, seriam áreas naturais para extravasar o rio e para que, por meio de uma mata ciliar, você pudesse conter esses sedimentos e esses efluentes. Mas essas áreas vêm sendo ocupadas. E a cidade como um todo deveria estar sendo ajustada a esses fenômenos, já que já existem estudos sobre a vulnerabilidade das principais cidades às mudanças climáticas. Então, essa ação, é claro, né, não poderia ter evitado essa catástrofe, mas poderia aumentar a resiliência da cidade, que é a capacidade dela retomar a normalidade no menor espaço de tempo e com menores prejuízos, seja no campo da perda de vida, né, dos impactos sociais, econômicos, ambientais e de toda a ordem que a gente vem percebendo, né? Passando a palavra para o professor Cláudio Chiquida. Professor, é possível dizer que depois dessa catástrofe, o Rio Grande do Sul vai ser um estado menos rico ou é uma questão provisória? A população vai ficar com um menor poder aquisitivo ou é uma questão provisória também? Bom, eu acho que é uma questão de curto, médio e longo prazo, né? Eu acho que, óbvio que agora, com essa destruição toda, né? E aí a gente está falando não é só de empresas que estão destruídas, né, e pessoas que perderam casa, mas pessoas que morreram, né? Então a gente perde, né, muita mão de obra, perde muito capital físico e perde também uma parcela importante da força de trabalho que poderia estar trabalhando. Eu imagino que com as medidas certas, né, ou as medidas mais adequadas, mais ágeis, se o governo conseguir ser mais ágil do que ele tem sido, né, ele pode tentar fazer uma recuperação no médio prazo. Eu não acho que o Rio Grande do Sul está condenado a ser um estado mais pobre a partir de agora, não. Eu acho que tem um período transitório de queda, mas eu acho que a volta para uma trajetória de crescimento que seja mais acelerada do que ela é hoje depende, né, de como, né, serão feitas, né, como será feita a reconstrução do estado. E aí eu não falo só da questão, né, dos aparelhos públicos do aeroporto, estrada, né, assim como foi colocado. Né, tem também a forma de como você vai lidar com, como que você vai mudar a legislação para, por exemplo, né, lidar com a questão da economia verde, né, das cidades inteligentes, né, do professor está dizendo, e também, né, assim, como que você vai permitir às pessoas que foram afetadas, como que elas podem, o mais rápido possível, voltar para o mercado de trabalho. Só lembrando um dispositivo legal que às vezes a gente não relaciona com a tragédia, mas nesse momento eu acho que ela é muito importante, e a gente tem isso no Brasil todo, ou quase todo. A Lei de Liberdade Econômica foi aprovada em 2019, que é uma lei que, né, tem esse nome, né, bonito, e no fundo ela tem uma função social muito boa, que é permitir, flexibilizar a abertura de atividade de baixo risco. Sendo que baixo risco é uma coisa que tem que ser decidido, né, pela Assembleia ou pela Câmara de Vereadores. Isso permite que você tenha pequenas atividades, assim, não estamos falando de grandes empresas, né? Estamos falando de pequenas, estamos falando de manicure, pedicure, padaria de esquina, né? Esses caras podem ter condições mais rápidas para abrir um negócio. Esse é o momento que eu acho, no Rio Grande do Sul, que acho que um pouco menos da metade dos municípios já tem uma lei de liberdade econômica. Eu acho que esse é um instrumento que permite, obviamente, não só a lei, né, mas junto com outras medidas de crédito, Pronaf, né, outro que eu tenho aqui, Pronamp, tem vários, né, programas que podem ser reativados ou realocações de orçamento que podem ser feitas pelo governo federal e estadual, né, para que você possa ter uma retomada mais rápida. Então, assim, a resposta é um grande depende, tá, do tipo de política pública que você vai implementar. Pode ser um crescimento mais lento e que não seja sustentável, inclusive, no longo prazo, né? Ou seja, não vai dar resiliência para as cidades, ou pode ser uma oportunidade dos governos, né, mudarem um pouco, né, a maneira como eles lidam com essas tragédias, mudarem um pouco o comportamento, né, ou a velocidade com que o poder público chega até o cidadão. Professor, até o momento, tudo que foi anunciado na avaliação do senhor representa uma retomada lenta, uma reconstrução lenta do Rio Grande do Sul?
Assim, o pouco que eu vi, eu acho que ainda não tem muito elemento para a gente poder falar, né? Assim, eu vejo pouca coisa. Né? Eu vi que ontem ou hoje foi nomeado ao ministro como ministro ordinário para o Rio Grande do Sul. O mais importante não é a nomeação do ministro A, B ou C, né? Mas é como que você vai lidar com isso, né? A questão de você só fazer um adiamento da dívida com a União. Da dívida com a União. Isso aí é só uma questão de dinheiro que vai ser aplicado, mas se a gente for aplicar da mesma forma que antes, não estamos ajudando muito. Acho que precisa pensar na questão, né, de mudar a infraestrutura da cidade, até para ela ser mais adequada para esses eventos, né? Porto Alegre tem ali aquela Lagoa dos Patos, que no fundo é uma lagoa gigantesca, que vai até o sul do estado, só saindo para o Oceano Atlântico no final. Então, assim, não tem vazão de água, né, desde o norte do estado até o sul, só no Rio, na cidade de Rio Grande, que é a última do estado. Né? Então, assim, mesmo as estimativas de queda de PIB que a gente está vendo são estimativas muito preliminares ainda. Né? Assim, eu não vou dizer que não vão ser grandes, né? A queda não vai ser grande, mas eu não consigo ver a dimensão disso ainda. Eu acho que está muito cedo e eu queria ver mais, eu queria ver dos governos, todos eles, né, alguma coisa mais concreta, mas eu entendo que eles estão, todos eles com uma dificuldade muito grande, né? Talvez as prefeituras tenham mais condição de dizer o que elas precisam fazer do que o governo federal, né? Porque estão mais perto da situação. Então, assim, ainda acho muito nebuloso, eu não vou, assim, o cenário futuro. E é cedo também para poder falar como que isso pode afetar o Brasil como um todo? Não. E a gente viu Não é cedo, não. Então, pois é, porque a gente viu uma repercussão muito grande falando sobre a produção do arroz, né, as pessoas preocupadas em estocar, né, falando de estimativas de queda na produção. Pegando esse exemplo, mas o Brasil como um todo, ele vai sofrer? Vai sofrer um pouco, né? Acho que a produção de arroz, no caso, a colheita já tinha sido feita, né? Então a gente não deve ter tanto problema com arroz, eu não diria que esse é o problema maior. Mas o Rio Grande do Sul é sim, né, um dos estados com um dos maiores PIBs, percentual de PIB agrícola, né? Então e a agricultura, a gente sabe, no Brasil, né, o agronegócio, né, ou a agricultura e a pecuária, são dois grandes componentes do PIB brasileiro, né? Então assim, a gente vai ser afetado sim, né, deve ter oscilação de preço no curto e médio prazo, e de novo, a recuperação dessas coisas depende da velocidade da reconstrução. Ô Sérgio, além dessas medidas para prevenção de novas tragédias, de novos eventos extremos, também do ponto de vista prático, do ponto de vista físico, de estruturas, é possível, por exemplo, retirar um bairro da beira do rio e colocar ele em outro lugar? É possível isso ou isso é impensável em termos de custo, por exemplo? Não, é possível sim, né? É claro que nós não estamos planejando, né, relocar ou transferir essa população de uma cidade afetada para outro território, mas é possível repensar, regenerar a cidade. As cidades, elas têm essa grande capacidade de transformação. Então você pode utilizar as infraestruturas existentes e adaptar a esse novo cenário de mudanças climáticas. E é claro que em muitos casos, Eustáquio, isso vai envolver sim a relocação de famílias, mas dentro de uma perspectiva contemporânea, onde essas famílias já adquiriram laços sociais, econômicos, culturais, né? E elas não vão ser realocadas em locais completamente diversos daqueles que já estabeleceram os laços. Então, na próprio entorno, né, fazendo com que elas saiam de áreas de risco iminente e passam a habitar em áreas seguras. Até porque, Eustáquio, se a gente olhar dados da própria Fundação João Pinheiro, indicam que mais de 40%, precisamente 43% dos domicílios brasileiros são considerados inadequados, ou em relação à própria edificação, ou o entorno dessa edificação, que às vezes não conta com saneamento, abastecimento de água, de energia, coleta de resíduos. Então o Brasil já vive uma crise ligada à urbanização e especificamente ao domicílio, à habitação. Nesse sentido, é uma oportunidade para retomar esses problemas do passado a partir desta nova orientação para áreas seguras, menos vulneráveis. Aí estamos falando da vulnerabilidade em relação a enchentes, né, em relação a inundações, deslizamentos de terra, eventos como vetores de doença, de dengue, chikungunya, efeitos de ilhas de calor, diversas dimensões que já abatem os principais
municípios. Até fazendo aí um paralelo, eu tenho participado das últimas conferências mundiais do clima, as chamadas COPs. E na COP27 do ano retrasado no Egito, já houve uma reunião muito emblemática, foi uma reunião ministerial sobre urbanização e mudanças climáticas, ou seja, tendo em vista que a maior parte das pessoas vive nas cidades, essas discussões globais precisam ganhar tração para se transformar em ações e políticas efetivas no nível local, nas cidades. E para isso é necessário também um componente fundamental, que aí o professor Cláudio também comentou, que é o financiamento para essas transformações. Não podem ser financiamentos pontuais, e sim ações de Estado que vão ter continuidade para transformar de fato a realidade desses municípios. Ô Sérgio, pela sua observação, pelos seus estudos, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul é possível que aconteça em outros estados, em grandes cidades, regiões metropolitanas? Você estava falando aí de impermeabilização, de ocupações, né, em locais que não são adequados. A gente pode esperar isso? Com certeza, Kátia. A gente já tem diversos estudos sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas. O próprio município de Belo Horizonte tem um estudo desde 2016 que indica que mais de 65% do município até 2030 estará numa condição de alta vulnerabilidade. E, não por coincidência, são justamente aquelas áreas mais vulneráveis, onde a população de mais baixa renda vive. Então, nós já conhecemos o problema e já temos instrumentos no Brasil para poder lidar com esse desafio. Então, precisamos ter um olhar para o Rio Grande do Sul, nesse momento de emergência, mas para todo o Brasil, no momento seguinte, para adaptar as nossas cidades a esse novo cenário. Professor Cláudio Chiquida, diante de todos os prejuízos que estão acontecendo agora, empresas alagadas, destruídas, plantações perdidas, o senhor acredita que nos próximos meses haverá uma quebradeira generalizada de empresas e, consequentemente, desemprego em massa? Não, eu queria só aproveitar a fala anterior, posso? Claro. Eu comento. Sim. Só lembrando também uma coisa interessante, né, assim, dessa questão de realocar as pessoas, né? O Brasil tem aparentemente acho que menos experiência do que outros países nessa questão de refugiados. A gente viu isso no programa do acolhida, né, dos venezuelanos lá em Roraima. Mas o que eu queria dizer existem vários aperfeiçoamentos nas leis de refugiados para poder tornar os acampamentos sustentáveis no curto e médio prazo, que são também opções que você pode ter sem deslocar permanentemente as pessoas para outro bairro, que você pode ter uma certa flexibilização para que as pessoas possam ter alguma vida econômica ali dentro. É só fazer esse comentário, né? E, bom, voltando à questão quebradeira, né, eu acho que um setor que a gente tem que ter muita atenção é o setor de seguros. Esse não está claro para mim, né, se esse setor de seguros vai conseguir sobreviver ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. Outros setores da economia, eu não vejo quebradeira, eu vejo um período de baixa atividade, mas com retomada posterior. Pois não. A gente pode comparar vamos fazer um recorte, né, do Rio Grande do Sul, o que está acontecendo lá, ao que aconteceu na pandemia, as consequências, principalmente econômicas? Até certo ponto, sim. Né? Até certo ponto, sim. Porque tem uma diferença da pandemia com relação à catástrofe agora do Rio Grande do Sul, que é a seguinte. E isso é um tópico que o pessoal, tem uns colegas meus que trabalham especificamente com uma agenda que se chama Economia dos Desastres Naturais, ou Catástrofes Naturais. Né? E um dos resultados que essa literatura traz, né, eu estudo lá o Katrina, em New Orleans, essa coisa toda. Né? Um dos resultados que eles trazem é que, geralmente, o investimento privado, ele fica temeroso de voltar ao local de origem, o local que sofreu a tragédia, se ele percebe uma probabilidade alta de que o evento se repita. Daí a importância, né, que foi dita aí, né, de você, o Sérgio, né, que o Sérgio disse da gente ter que reconstruir cidades não da mesma forma que antes. Né? Mudar a mentalidade, né? Isso, então assim, aí eu aproveito também para complementar, né. Outra coisa que a gente viu no Rio Grande do Sul que é maravilhoso, né, a ação da sociedade civil, o local ajudando o local. Isso eu acho que o setor público pode mudar vários protocolos de atendimento, observando o que o setor privado fez. Né? O setor privado eu falo sociedade civil, Sim. em geral. Eu acho assim, é uma oportunidade
maravilhosa, única. Eu sei que talvez não seja aproveitada, mas eu acho que a gente devia repensar para que o socorro seja mais rápido, mais ágil, né? O que a gente viu no Rio Grande do Sul é um interessante fenômeno de complemento, né, de ação privada ao setor público. O setor público demorou para chegar, a ação privada chegou antes. E as duas se complementam. Claro que você tem problemas ali de um lado do outro, mas o mais importante nessa hora é a gente ver o esforço conjunto, né? Sérgio, para a gente finalizar, eu queria que você citasse em tópicos o que tem que ser feito na prática para evitar essas tragédias. Fazer avenidas, por exemplo, com sistema de drenagem mais potente, no caso de absorção de água em determinados locais. Em tópicos, o que precisa ser feito pelas prefeituras, pelos governos? Eu acho que, primeiro, até destacando um ponto que o professor Cláudio traz, é reforçar esse engajamento e esse protagonismo de toda a sociedade civil, representada aí, né, pela sociedade civil organizada, empresas, poder público, para que a gente tenha a dimensão de que essas ações a serem endereçadas têm que ser ações de Estado. Independente das mudanças na gestão pública, elas precisam ter continuidade, porque não existe uma transformação estrutural num curtíssimo espaço de tempo, como 4 anos de um mandato. Então, acho que esse é a primeira questão, e envolve também ações transversais que vão no campo da pedagogia urbana, né, da educação ambiental, para que as pessoas também mudem a sua atitude, a sua consciência e principalmente reforcem esses laços de comunidade e a sua capacidade de engajamento e colaboração. E depois, do ponto de vista mais prático e objetivo, é garantir recursos para que a gente adote uma nova orientação para a reconstrução das cidades. Então podemos pensar em orientações como, por exemplo, cidades esponja, que reservam locais não só para absorver essa água natural, para extravasar os rios e as áreas de inundações, mas até áreas que vão ser objetivamente inundadas, retardando e atrasando a contribuição daquele volume de chuva para um sistema, por exemplo, de drenagem. Então podemos ter até áreas de lazer, quadras de esporte, os edifícios públicos e privados com caixas de retenção e retardo para poder atrasar e retardar essa contribuição. Aumento de áreas permeáveis, tanto parques lineares, como também nas próprias edificações particulares, telhados verdes, né? E ações que possam aproximar também oferta e consumo. E aí estamos falando de hortas urbanas, de soluções baseadas na natureza, que vão trazer essa infraestrutura verde para o cotidiano do nosso tecido urbano. Precisamos também ter um olhar para uma questão central que eu destaquei aqui, que é a questão habitacional. Então, mais do que produzir unidades habitacionais, do ponto de vista quantitativo, precisamos pensar na qualidade e principalmente na urbanidade dessas casas, para que você tenha a proximidade, né, da moradia, das ofertas de trabalho, estudo, serviços de saúde e assim por diante. E precisamos, por último, para não tomar muito tempo, pensar também em gestão de crise. Então, estar preparado, com estruturas já dimensionadas para suprir alojamento, alimentação, logística, né, sistemas de emergência para monitoramento e treinamento da população, para que a gente esteja preparado para lidar com essa questão e principalmente reduzir os danos, né? Então acho que essas são ações, digamos assim, chave que a gente pode adotar, que passam então por cidades esponja, soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde, educação ambiental, financiamento principalmente climático e ações que possam reverberar no médio e no longo prazo. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos o professor de Economia do IBMEC, Cláudio Chiquida. Obrigada pela contribuição, professor. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Recebemos também o arquiteto e urbanista, professor da Fundação Dom Cabral, Sérgio Missior. Sérgio, obrigado pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Eu que agradeço, foi um grande prazer. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também pelos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado a partir das 8h25 da manhã no Jornal da Itatiaia.